Desde a época do descobrimento do Brasil, portugueses e espanhóis procuram, nas Américas, cidades perdidas, em busca de ouro e em busca de aventuras. Recentemente, alguns inscritos me pediram para que eu falasse a respeito do assunto da cidade perdida de Ratanabá e também falar a respeito dos caminhos de Peabiru. E neste vídeo eu estarei falando a respeito desse assunto, que praticamente está todo mundo falando a respeito desse assunto, então eu irei falar a respeito dele. Para quem não sabe, a Amazônia ela se estende além do território brasileiro, em países vizinhos do Brasil como a Bolívia, a Colômbia, o Equador, Guianas, Peru, Suriname, entre outros. É muito semelhante à Mesopotâmia e ao Oriente Médio, que escondem mistérios e segredos nos seus desertos. As Américas, elas também têm os seus segredos e os seus mistérios, que inclusive são muito, mas muito ignorados por muitos. Existiram algumas civilizações das Américas, denominadas maias, astecas e incas, que foram povos muito interessantes, povos que inclusive construíram pirâmides e até hoje se encontram muitos artefatos de ouro e artefatos místicos nas regiões das Américas, dos maias, dos astecas e dos incas. Recentemente, a Amazônia ela está sendo tida como um lugar de muito, mas muito mistério, até porque eles estão comentando a respeito de uma cidade perdida, uma civilização perdida, uma cidade chamada de Ratanabá, que seria dito por alguns uma capital do mundo antigo. Tudo começou quando a descoberta dos caminhos de Peabiru vem chamando muita a atenção de vários curiosos e interessados no assunto, onde já fizeram vários vídeos sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo assunto, de uma cidade perdida chamada de Ratanabá. Esses caminhos de Peabiru são uma trilha que faz parte de um grupo de caminhos que eram utilizados pelos povos indígenas bem antes do descobrimento das Américas e também do nosso país, o Brasil. O nome Peabiru vem, o termo Peabiru, ele foi dado pelo padre jesuíta chamado Pedro Lozano. Esse termo Peabiru vem da língua antiga tupi-guarani dos povos indígenas e tem o significado de o caminho do gramado amassado. Esse padre jesuíta, ele descobriu parte desses caminhos de Peabiru durante as suas missões como um jesuíta em meados ali de 1700. Os caminhos de Peabiru criaram um corredor entre os Andes e o Oceano Atlântico, passando pela Amazônia. Aparentemente, o caminho é cerca de 3.000 quilômetros de extensão. Segundo o antropólogo Mercil Pereira Gomes, o caminho ele teria surgido entre os tupis guaranis por meio de localidades geográficas. O motivo mais importante do caminho de Peabiru era fazer com que a conexão entre os povos indígenas do Atlântico e do Pacífico tivesse mais proximidade, para que eles se conectassem mais uns com os outros e dividissem ali uns com os outros as suas culturas. Até onde nós sabemos, os povos indígenas eles tiveram a sua origem, biblicamente, através de Togarma, que era um dos netos de Jafé. Provavelmente, os descendentes de Togarma
eles colonizaram principalmente as Américas na antiguidade, isso nos tempos de Noé, por assim dizer, e acabaram ali construindo os caminhos de Peabiru. Outros dizem que o caminho de Peabiru e a cidade de Ratanabá seria uma cidade antediluviana ou pré-diluviana, anterior ao dilúvio, que foi construída pelos povos anteriores ao dilúvio. E por isso, muitas pessoas dão a essa cidade milhares e milhares de anos. Outras pessoas dizem que a civilização que criou a cidade de Ratanabá seria a civilização de Muril, que provavelmente criou e habitou nesta cidade, que é chamada de Ratanabá. Foram encontradas certas inscrições, no caso, foram encontrados alguns geóglifos em Peabiru, que lembram muito as famosas linhas de Nazca no Peru. Para quem não sabe o que são as linhas de Nazca, elas são vistas apenas do alto. São vários e vários animais desenhados no chão que só é possível olhar de cima e ver o tamanho dos desenhos de animais, como escorpiões, etc. Os povos indígenas, eles têm uma cultura muito interessante, com várias e várias lendas e histórias a respeito de criaturas, de monstros, de deuses, entre várias e várias outras coisas do tipo. Uma coisa muito interessante é que na cultura de praticamente todos os povos indígenas existe algumas citações, na verdade existem muitas citações a respeito de gigantes. Estes gigantes, segundo os contos indígenas, eles teriam aproximadamente de 3 a 4 metros de altura e teriam 6 dedos em cada mão e em cada pé. Uma coisa muito interessante é que essa descrição indígena antiga, ela está totalmente de acordo com a descrição bíblica a respeito de alguns gigantes que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20. Os espanhóis e os portugueses, na época do Brasil colonial e um pouco anterior ao descobrimento do Brasil, eles procuravam muitos tesouros. Eles falavam a respeito de cidades construídas por povos indígenas. Uma história muito interessante que fala a respeito de cidades construídas por povos indígenas. Os espanhóis, eles procuraram muito uma cidade chamada de El Dorado, chamada pelos espanhóis de El Dorado, que significa a cidade dourada, né, que seria supostamente uma cidade toda feita de ouro ali, que foi feita pelos povos maias, astecas e incas. Deixem os seus likes se vocês gostaram do vídeo e os seus comentários. Quero saber a opinião de cada um de vocês, o que vocês acham a respeito dessa cidade de Ratanabá, se isso é um mito ou se isso realmente pode ser uma verdade. Eu quero informar todos vocês que estou fazendo um vídeo a respeito da origem de 3 povos das Américas, 3 povos indígenas das Américas, os maias, astecas e incas. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo. A origem dos maias, astecas e incas, segundo a Bíblia e a história e a genética.